Boa tarde, pessoal. Quem fala é Giovanni Frison, engenheiro agrônomo do SES do Paraná. Hoje falaremos sobre os componentes de rendimento da soja. Como que Uau! você faz para calcular a estimativa da produtividade? Ao final do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu gostei ou não gostei, se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos e comentarem. Se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de algum conteúdo para a gente continuar a fazer uma agricultura cada vez mais forte. Vou falar um pouco para vocês, pessoal, sobre os componentes de rendimento. O que influencia na produtividade final? Aqui atrás vocês podem analisar a cultivar Zeus, uma cultivar altamente difundida aqui no sul do Brasil. Cultivar que ela se destacou nos últimos anos pela questão de produtividade. Ela já foi campeã no SESB, Comitê Estratégico Soja Brasil, por 3 vezes. É uma cultivar que ela apresenta alto teto de rendimento. E nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês a estimarem a produtividade da soja. Lembrando que tudo começa com qualidade de solo e plantio. No caso, semeadura direta, né? Então, quais são os componentes de rendimento? Eu vou colocar aqui no vídeo também um cálculo para vocês entenderem, para a gente conseguir fazer uma estimativa interessante sobre a produtividade da soja. Então, meus amigos, para a gente conseguir estimar a produtividade da soja, primeira coisa é a gente colocar uma linha em torno de 10 metros e contabilizar o stand de plantas. Quantas plantas eu tenho por metro linear? Nesse caso aqui, eu tenho 15 plantas finais nessa carreira de metro linear. Então eu tenho um espaçamento entre 50 centímetros. No caso, eu faço essa divisão de 10.000 dividido pelo espaçamento de 50 centímetros, que me vai dar um total de 20.000 metros lineares. Multiplicado por 15 sementes, no caso 15 plantas por metro, eu vou totalizar 300.000 plantas por hectare. Essa estimativa está dentro da quantidade recomendada para essa cultura. Lembrando que as empresas que detêm a progênie das cultivares de soja, elas testam em diferentes locais para a gente saber a população adequada para esse cultivar. Também lembramos que essa cultivar Zeus, uma plasticidade muito grande. O que acontece com isso? Ela engalha muito bem. Uma cultivar que, pensando em baixa população, mesmo assim ela consegue chegar a um bom potencial produtivo. O campeão do SESB conseguiu chegar acima de 5 toneladas, quase 6 toneladas por hectare, com 200.000 plantas por hectare final. Então, quais são os componentes? Então, primeira coisa, stand de planta. Nesse caso aqui, 300.000 plantas, multiplicado pelo número de vagens que essa planta vai ter. No caso aqui, vamos estimar em torno de 35 vagens por planta. Então, 300 vezes 35 vagens, multiplicado pelo peso de 1.000 sementes. No caso, o cultivar Zeus é uma cultivar que ela pode apresentar em torno de até 230 gramas. Então, 300 vezes 35 vagens por planta, vezes 230 gramas o peso de 1.000 sementes, multiplicado pelo número de grãos por vagem. No caso, vamos estimar em torno de 2,5 grãos por vagem. Essa cultivar aqui ela pode apresentar até 4 grãos por vagem, mas o interessante seria quando ela está na fase reprodutiva, a gente conseguir fazer esse potencial aí produtivo da cultura. Então, nessa estimativa aqui, então, seria 300.000 plantas por hectare, vezes 2,5 grãos por vagem, vezes 35 vagens por planta, vezes 230. Estimamos, então, uma média produtiva em torno de 6.000 quilos.
Claro, isso você pode estipular para todas as cultivares de soja. Então, esses são os principais componentes de rendimento na soja. Um vídeo um pouco mais curto, se você não entendeu aí, me chama na descrição do vídeo e comenta que eu vou estar ajudando você a fazer essa conta. Nesse caso, então, para a gente saber a quantidade de sacas por hectare estipulada, dividimos esse mais ou menos 6.000 quilos por 60 quilos, que seria a quantidade de quilos por saca. Vai dar em torno de 100 sacas por hectare. Lembrando que isso é apenas uma estimativa que serve para o agricultor também se atentar à quantidade produtiva. Lembrando também que seria interessante a gente descontar a quantidade de amassamento. No caso, em torno de 6 a 12%. Isso dependendo do talhão e do equipamento utilizado. Então, se você gostou desse vídeo sobre como calcular a estimativa de produtividade da soja, não se esqueça aí de deixar o seu gostei e se inscrever no canal, para a gente cada vez mais postar conteúdo de qualidade vindos de um profissional sobre agricultura.